Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e hoje gostaria de fazer um comentário a respeito do momento que a gente está vivendo em relação a algumas coisas que eu escrevi já faz algum tempo. Não raras vezes algum autor recebe aí um comentário de um leitor dizendo que, olha, tal coisa escrita no seu livro já foi uma previsão do que aconteceu em tal lugar ou de tal fato. E isso acontece realmente muito. E por esses dias, observando o cenário político do país, não vou fazer comentários aqui, me alongar muito, mas este cenário político, eu me lembrei de um livro que foi publicado pela FTD, As Leves Asas do Rinoceronte, que você, se interessar, só vai encontrar aí nesses sites de sebos, né? Se você mora em algum lugar que tem um sebo, aí pode procurar que você deve encontrar. Ele foi publicado em 1992. Basicamente é a história de um aposentado que tinha sua vida ali pela vizinhança, conversava com os amigos na praça, essas coisas. E ele um dia compra a verdade. Ele entra numa lojinha que prometia ter qualquer coisa que você imaginasse, principalmente aquilo que os sábios e os reis e os milionários sempre buscavam. E ele quer saber o que é, o sujeito vende para ele a verdade. E ele se torna o dono da verdade. O dono da verdade tem uma característica, né? Você já deve conhecer alguns donos da verdade. E o dono da verdade tem uma característica, que ele dificilmente se relaciona bem com as pessoas. Porque é aquele cara que já sabe tudo, que a opinião dele é a verdade e que o ponto de vista dele é a verdade. O que caracteriza essas pessoas, na verdade, é o isolamento. E este personagem, cujo nome é Salomão, ele, depois de muitas aventuras ou desventuras por ter se tornado o dono da verdade, vai parar em um lugar em que se planeja inaugurar um novo governo. E ele é colocado então como um assessor especial que vai opinar como deve ser esse governo. Observem. Eu vou ler então o trecho da opinião dele, da análise dele como dono da verdade sobre como deveria ser montado um governo. Vamos lá. Está aqui na página 79. Todo mundo reunido em torno do Salomão, que vai dizer: Vamos, Salomão, apresente seu programa para o nosso governo. Raspei a garganta, a ansiedade que fora acumulando enquanto aguardava aquele grande momento. Pois bem, eis o meu governo, um governo pela verdade. Aprovado, aparteou o homem esguio. E como é um governo pela verdade? Perguntei, girando a vista pelo grupo, a mão direita à frente, o punho fechado, como se prendesse a resposta entre os dedos. É um governo voltado exclusivamente, totalmente a quem governa. O governo pelo governo, destilou o Dr. Abel com um brilho nos olhos. Nada mais lógico, amigos. Em todos os lugares, durante tantos séculos, o homem vem tentando governar em nome de coisas invisíveis, fantasias. Um governo pela monarquia, um governo pela república, pela pátria, pelas instituições, um governo pelo povo. Falei exaltado e iluminado, mas na verdade, senhores, não passaram de governos pelo nada, nada. Estes governos sequer suspeitavam da verdadeira essência. Equivocaram-se com mentiras, conceitos demagógicos, bobagens. A plateia estava presa a mim por um invisível fio. Não conseguiam proferir opiniões.
sequer piscavam extasiados com minha brilhante palestra. A monarquia é uma mentira. A república é uma mentira. O socialismo, a democracia, idem. O povo é uma mentira grotesca, afirmei, aproximando-me da janela e mirando lá fora. O que passa pelas ruas, meus amigos, não é o povo. São indivíduos, milhares, milhões de indivíduos, cada qual pensando em si. E por mais que nós procuremos, jamais defrontaremos o povo, porque o povo é uma invenção maquiavélica da mentira. Governar pelo povo é governar em nome de nada. Portanto, disse o indicador apontando o teto, governar sem qualquer compromisso. Virei-me e, tendo diante de mim uma coleção de fisionomias surpreendidas, sorri. Proponho um governo pela verdade, e a única verdade é que todo governo existe em função de si mesmo. Na verdade, sequer existe um governo, mas o governante, o senhor do poder, e ele deve governar exclusivamente em seu benefício. É legítimo. Ele é ungido pelo dom, iluminado pelo conhecimento, capacitado pela força. Olhai o leão nas florestas. Ele vive em função de suas próprias necessidades e, no entanto, não é injusto por isso. Se acaso houvesse um dia um leão que negociasse com os outros animais as leis da selva, toda a harmonia seria quebrada. O rei morreria à míngua? Não! O rei deve reinar para si mesmo. O dono do poder deve formar um ministério que impeça ameaças à sua posição. Magnífico! Exclamou o Dr. Abel. Eu estava certo quando o elegi meu assessor, conselheiro, sábio. Só mesmo o proprietário da verdade poderia saber que o povo não existe. Isso torna tudo mais fácil. Só temos que nos preocupar conosco. Sorri ao constatar que meu raciocínio fora tão bem assimilado pelo líder. Sendo assim, proponho que o ministério seja formado da seguinte maneira: Ministério da Injustiça, Ministério da Doença, o Ministério da Ignorância e do Analfabetismo, o Ministério da Guerra, o Ministério da Fome, o Ministério da Desinformação, hoje conhecido como fake news, o Ministério da Gastança, o Ministério do Desemprego. E para que servirão tais ministérios, sábio Salomão? Perguntou-me o gordo, suado e atônito. Servirão para o que os seus nomes indicam. Respondi, fazendo pose de quem esparge o óbvio à volta, como um camponês atira sementes ao campo arado, ao contrário dos ministérios dos governos deste mundo afora, que têm nomes mentirosos. E como chamaremos este governo? Perguntou o Dr. Abel, erguendo-se. Egocracia. Bom, me pareceu, em algum momento, que cada vez mais caminhamos para esse tipo de raciocínio, não é verdade? Para que a arte? Para quê? Eles se perguntam e tiram todo o apoio à arte do país. Para que educação? Educação é para poucos, estão repetindo. Para que isso? Para que aquilo? Acho que As Leves Asas do Rinoceronte, obra publicada em 92, está assustadoramente atualizada. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.